que estamos aqui todos por uma razão, penso eu, que é a questão da motivação. Estamos aqui para falar motivação. Motivação na escola. E eu gostava de partilhar convosco, isto é a minha experiência. Obrigado. Até consigo ver as vossas caras, gosto de olhar as pessoas olhos nos olhos, torna-se muito mais interessante e vocês também poderão apreciar todo o meu comportamento com mais objetividade. E em relação à questão da motivação, talvez já seja demais, mas obrigado, mas de qualquer forma, muito obrigado. Uma das coisas que eu me apercebo e a minha experiência ligada ao ensino, tanto na escola como fora da escola, eu estou ligado a vários projetos dentro da escola, fora da escola, há cerca de 15, 20 anos, e a minha experiência diz-me que, desde que já trabalhei com miúdos de 3 anos, 4 anos, 5 em infantários, sou professor de terceiro ciclo e secundário, mas já trabalhei fora da escola também com miúdos do primeiro ciclo e do segundo ciclo. E então o que acontece? Aquilo que eu me apercebo, e hoje também já foi falado, estatisticamente está demonstrado, e gostava que é, à medida que a idade da criança vai avançando, a desmotivação começa a aumentar também. E esta é a minha experiência. Gostaria de saber, nesta sala, pela sua experiência, nada de conhecimentos científicos agora, vamos para isso para o lado, tudo bem? Quem é que tem este tipo de experiência que levanta o braço? Também... Muito bem, obrigado. Vou falar para estas pessoas. Desculpem-me os outros, mas este seminário foi preparado para estas pessoas. Pronto, os outros terão que aguentar, provavelmente, ou então poderão ser a qualquer momento, obviamente. Ora bem, gostaria agora de saber o seguinte. Na vossa opinião, para a coisa ser um bocado interativa e não ser, para tentar não ser muito secante, gostava de tornar esta conferência não uma conferência expositiva, mas uma conferência em que, em alguns momentos, eu vou lançar algumas perguntas e, nesses momentos, eu gostaria que intervissem, mas de uma forma rápida. Não é dar uma segunda conferência ao mesmo tempo que eu faço uma pergunta. Também. É assim, darem a vossa opinião. Também é a vossa opinião, uma resposta rápida. E então, a primeira pergunta que eu lanço é o seguinte. Gostaria de saber a vossa opinião, esquecendo as teorias, livros, estas coisas todas, também a nossa experiência, a intuição, aquilo que vier à cabeça, o que é que acham que está a contribuir para a falta de motivação dos alunos na escola? Vossa opinião, uma palavra, 2 palavras? Demasiado tempo para ler. Vamos ver. Demasiado tempo para ler. Demasiado tempo? Demasiado tempo na mesma na escola. O aluno está muito tempo na escola. Ok. Certo. Tempo na escola. Não sei se... Ok. Maior oferta de atividades em casa. A oferta de atividades em casa. Muitos estímulos, não é? Aqueles estímulos... Ok, certíssimo. Estímulos diversos, muitos estímulos. Exatamente. Sim. A motivação dos professores. A motivação dos professores. Diga uma coisa, quando diz a motivação dos professores, concretamente, se puder especificar um bocadinho mais. De uma forma geral, acho que a motivação dos professores condiciona a motivação dos alunos. Ok. Será que a motivação do professor, do educador, é diferente do pré-escolar, é diferente da secundária? Ok, motivação do professor. Certo, exatamente. Excelente também. Vou pôr aqui. Mas vou pôr aqui com ponto de interrogação. Ok, depois já vamos ver porquê. Mais alguma sugestão? O que é que pode estar a causar? Desatualização do currículo versus interesses dos alunos. O currículo, exato. Currículo, excelente. E vou pôr interesses dos alunos. Certíssimo. Obrigado também. Baixas expectativas para o futuro. Da parte dos alunos, não é? Falta de expectativas. Exato, expectativas baixas. Exato, ou seja, se eu entendi, que é a visão que a sociedade tem da escola, que implementa na cabeça dos miúdos, digamos assim, essa desvalorização da escola. É nesse sentido. Ok, excelente também. Desvalorização da escola. Muito bem. Mais alguma sugestão? Estratégias, por exemplo, estratégias de aula não serem regulativas. Estratégias de aula. Boa, excelente. Estratégias
estratégias da aula, dentro da sala de aula, neste caso da parte do professor. Exatamente, da responsabilidade do professor. Excelente. Mas alguém quer dar algum contributo? Se preferir alguma assim. Temos aqui um aluno motivado. A minha questão que eu vos coloco, pela nossa experiência, o que é que consideram? Será que o aluno motivado tem estas características, estas qualidades com sinal mais, podemos chamar assim, ou terá estas qualidades com sinal menos? Ou seja, se o aluno for motivado, será que é um aluno que normalmente está concentrado e atento? Será que é um aluno que está empenhado? Será que é um aluno que costuma respeitar os colegas? Será que é um aluno que sabe estar, porque está motivado e sabe estar, tem um comportamento mais adequado? Será que é um aluno que aprende mais? Será que é um aluno que tem sucesso escolar? Ou sucesso educativo? Ok. De uma forma muito simples, não sei se já tiraram esta conclusão ou não, uma conclusão muito simples. Fala-se na escola imenso destes problemas. Há 2 dias estava num conselho de turma, nos PCTs, né, que nós temos que preencher, aquelas papeladas todas que servem para nada, né? Há quem acredite que sim. Dizia, dificuldade diagnosticada, falta de concentração, estratégia, exercícios de concentração. O aluno não tem 6 horas de aulas desta disciplina, não aprende. O que é que se faz? Aulas substitutivas, mais aulas complementares de apoio. Dá-se mais matéria. O que é que ele aprende? Nada. Mas dá-se mais. Porquê? Porque é assim que a lei diz e há que fazer. E ninguém fala, eu nem falo porque já testei, está bem? Já testei. Não aqui, nestas conferências. Quando me convidam para vir falar é porque as pessoas acreditam no meu trabalho, viram o meu trabalho e aí falo. Já testei, pronto, enfim. Ninguém fala nas reuniões como motivar o miúdo. Porque se o miúdo estiver motivado, nós resolvemos estes problemas. E, em vez de andarmos focados na solução e na causa, andamos nas consequências. Falta não trabalha, mais trabalho. Vai lembrar aquela expressão? Se sucesso, né? Se trabalho significasse sucesso, as mulas neste planeta, os burros eram os mais bem-sucedidos. Trabalham que se farta. Ok. Gostava de deixar duas ideias aqui. Primeira ideia, que já falamos. Com a idade, nós todos já constatamos e verificamos que com a idade a motivação baixa das crianças. Outra ideia que eu gostava de deixar, que também vimos e acabamos de ver, se o aluno estiver motivado, o empenho, a disciplina, o respeito, a aprendizagem, o sucesso e todo um conjunto de competências ou de comportamentos manifestam. Então onde é que nós temos de trabalhar? A nossa preocupação principal, como educadores, como professores, estamos aqui hoje, a minha proposta é aprender a motivar. Se aprendemos a motivar, resolvemos muitos dos nossos problemas. Agora, vou passar 4 frases, vou apresentar 4 frases a seguir este slide, de um conferencista que falou há relativamente pouco tempo, em Inglaterra. Depois vamos comentar as frases. 4 frases. Eu vou projetar, vou deixar de ler, penso que toda a gente consegue ler. Muito bem. Agora isto foi dito no século XXI, numa conferência em Inglaterra. Vamos ver a origem das frases agora, a seguir.
Passaram-se 3.000, 2.000, 4.000 anos. E alguém nota alguma relação entre o que se passa no resto do mundo e o que se passa agora, há 3, 4.000 anos, em Inglaterra? Nota alguma diferença? Conclusão que nós podemos tirar daqui. Outra conclusão que eu quero tirar. Há qualquer coisa que andamos a fazer, e é isso que vamos ver hoje. Quando eu digo qualquer coisa, são várias, obviamente, mas hoje vamos focar numa. Há qualquer coisa que nós, seres humanos, estamos a fazer neste planeta, que andamos a repetir, a queixarmos, mas repetimos qualquer coisa que provocam os mesmos problemas que existiam há 2, 3 e 4.000 anos atrás. Há qualquer coisa em nós. E repetimos algo ao longo dos séculos que não está a funcionar. E aquilo que nós vamos chamar hoje esta coisa, hoje vou dar foco aqui, é no relacionamento adulto-crianças. Mas vamos fazer exercícios práticos. Vamos fazer exercícios práticos. Eu vou exemplificar. Coisas que andamos a fazer que são, vamos verificar, que fazemos tolices. Nós adultos fazemos muitas tolices sem saber que estamos a fazer tolices. E algumas até temos orgulho de as fazer. Este seminário, esta conferência vai ser provavelmente chocante para alguns de vocês. Para mim foi. Quando eu mudei o seminário a mim, comecei a tomar consciência destas coisas. Está bem, há uns anos. Por isso, não, se sentirem um bocado desconfortáveis, não se preocupem. Há pessoas que se identificam convosco e também tive essa sensação. Está bem? Outra coisa, este relacionamento adultos-crianças, e nós não vamos perder muito tempo com isto, tem a ver com esta falta que vamos verificar hoje, e o meu colega é especialista nesta área, é o especialista que eu conheço, que mais entende disto, das necessidades psicológicas. Ou seja, hoje temos muitos problemas na nossa sociedade e na motivação na escola, porque nós percebemos pouco, ou entendemos pouco, desta área, e como é que se faz isto na prática? Isto tem tudo a ver com a motivação. Há aqui alguém nesta sala que fuma, deseja fumar, até sabe que faz mal. Imagina, não conseguiu deixar de fumar. Alguém que faz parte deste grupo? Ok. Alguns estão assim, debaixo da carteira, de certeza. Obrigado pela participação. Está bem? Como é que se chama? Eu. Cristina? Cristina, peço desculpa por ter levantado o braço, agora vou meter consigo. Cristina, vamos pôr o seguinte. Atenção, quando eu intervir com vocês, eu não vou estar... eu vou fazer um bocado de teatro e vocês deixam-se ir. Está bem? Ok? Cristina, nós somos amigos, não é? E então eu chego perto da Cristina, já conheço a Cristina há vários anos. Temos uma relação espetacular, somos grandes amigos. E eu chego perto da Cristina e a Cristina está a fumar. E eu, Cristina, outra vez, Cristina. Oh, Cristina, epá, tenho uma consideração por ti espetacular. Epá, para mim és uma pessoa de referência. Epá, ouço-te dizer, Cristina, há 3 anos, tenho que deixar de fumar. Epá, sabes que irrita-me, pá. Começas-me a irritar. Gosto imenso de começas-me a irritar, Cristina. Epá, tenho uma consideração por ti, já não tenho tanta, pá. Já não tenho assim tanta. Como é que tu não deixas? Faz mal, pá. Dá mal, está a morrer a cancro, Cristina. Pergunta. O desejo dela, o conhecimento dela do que o tabaco faz mal, já ajudou a deixar o tabaco? Só o desejo e o conhecimento que faz mal? Ok. O meu comentário, a minha excelente intenção, porque eu gosto imenso da Cristina, somos amigos, eu digo-lhe isto. Será que isto é receita mágica, terapêutica e ela vai deixar de fumar? Mas toda a gente tem este tipo de comportamento uns com os outros. Epá, isso faz mal, pá! Peço desculpa, assim, um amigo, estúpido. Não largas o raio do tabaco. Opa, se faz mal, até cheira mal. Epá, o cheiro do tabaco. Bem, nós temos este tipo de comportamentos uns com os outros e o outro continua com o mesmo problema. E o que é que nós fazemos? Continuamos a fazer este tipo de comportamentos. No dia a seguir ainda, outra vez. Mas, e posso perguntar à Cristina e cada um responde. A Cristina, quando eu saio perto dela, em que eu lhe disse, eu acreditava em ti, eu acredito em ti, és uma referência para mim. E pá, estás-me a desiludir. Como é que ela se sente? Como é que se sente? Mal. Sente-se mal. E o que é que vai fazer com o tabaco?
Fumar ainda mais para compensar aquela frustração, aquela emoção. Atenção, a Cristina aqui no peito, hein? Eu adoro a Cristina. Grandes amigos, pelo amor de Deus. A minha intenção é melhor, mas ela cada vez vai continuar a fumar mais. A minha intenção é espetacular, a minha intenção. E ela continua cada vez mais frustrada e a fumar. Outro exemplo. Não, Sócrates. Não, falemos de Sócrates. Isso... Ok, esquecemos dessa questão da política. Acho que era essa a referência. Agora, vamos imaginar, o miúdo chega perto do pai. Pai, eu vou fazer testes, quando estou nos momentos de avaliação, eu fico nervoso. Fico nervoso, pai. E sabes o que é que acontece, pai? É que eu fico nervoso, eu sei a matéria, fartei-me de estudar, como tu sabes. Sim, filho, eu sei que tu sabes. E chego lá e dá-me uma branca. Quer dizer, dá-me uma branca. Oh, pá, então... Olha, isso também me acontecia. Mas sabes o que tens de fazer? Pá, não podes ficar nervoso, pá. Tu não podes ficar nervoso. Tens que ir para lá, estás a ver? Pá, para que ficas nervoso? Vais lá, pá. Vai na boa e vais. Pá, nada de nervosismo. Estás a ver? E o miúdo, pai, está bem. O miúdo continua a estudar. Ai, não posso ficar nervoso. O pai disse para não ficar nervoso. Estuda. Vai para o teste. O que é que acontece ao teste? Fica nervoso. Dá-lhe as brancas outra vez, sai de lá frustradíssimo, obviamente, porque o meu pai disse que era possível deixar de ficar nervoso, e eu fico pior ainda. Sou um banana. Não consigo. Não sai o meu pai. Meu pai conseguiu, eu não valo nada. O que acontece à autoestima e à autoconfiança da criança? Qual é o pai neste planeta que tem por intenção consciente destruir a autoestima e a autoconfiança do miúdo? Dizer assim, eu quero um filho empenado. Tudo torto. Um orgulho. Alguém conhece algum assim? Eu também não. Agora a intenção do pai é melhor. A intenção do filho, quando partilha com o pai, é melhor. Houve o pai com das melhores intenções. Só que a intenção, este mundo está cheio de boas intenções, só que as intenções não fazem mudança. O que fazem a mudança é os resultados que se consegue. Ok. Esta estratégia, para resolver o problema do stress ou do nervosismo da criança, não funciona. É utilizado pela maioria dos adultos. Há um pai que acredita e defende, pés juntos, o valor da verdade. Valor da verdade. Verdade acima de tudo. Ensina isso à criança. O miúdo tem 4 anos, filho. A verdade sempre. Acima de tudo. Há que respeitar as pessoas e dizer a verdade. E o miúdo, é verdade, sim senhor, dá a verdade, então. Eu gosto disso, dizer a verdade. O miúdo sente aquilo, gosta daquilo. Nesse dia, vem a avó a casa, ao jantar. Vem jantar. A avó, já com um bocado de Parkinson, senta-se, vai lá. Senta-se à mesa, vai comer a sopa. Vai comer a sopa, coitada, a senhora está com um tremorzinho no braço, tem uns pelos aqui no queixo, aqui uns pelinhos no queixo. E começa a meter a colher da sopa e escorre. Vai escorrer a sopa assim pela boca abaixo e começa a escorrer. Exatamente. A criança, vó, olha a sopa pelo queixo abaixo, aqui nos cabelos. Pá! Uma bufetada do pai. Se calhar está a ver algum filme. Okay. Agora, claro que nós estamos a tornar a coisa um bocado. Estamos a tornar aqui a coisa. Estamos a brincar, é evidente. Podemos com coisas sérias, claro. Brincar, essa é a ideia. E agora o que acontece? O miúdo leva um bufetão a seguir do pai. E o pai diz: cala-te! Estás a vai dizer, pá! O miúdo não pensa como nós, não é com raciocínio lógico, mas sente o seguinte: o que é que ele vai sentir? O meu pai acabou-me de dizer que é para dizer a verdade. Eu digo a verdade, leva um bufetão, que até vejo umas estrelitas. Ai. Na próxima vez que for preciso dizer a verdade, o que é que o miúdo vai começar a fazer? Provavelmente começa o processo da mentira. Mas, isto é que é giro, o pai, se for preciso, soqueia uns se dizem que o pai é mentiroso. O pai defende a verdade acima de tudo, o valor da verdade. Só que, na ação dele, na ação concreta, a ideia e a carência dele é verdade acima de tudo. Mas a ação prática
Aquilo que influencia o outro é ao contrário. Esbofetei ao miúdo e o que ele diz ao miúdo é: epá, mente. Se diz a verdade nesta vida, levas umas bofetadas e vai magoar. Tens que mentir. O pai acredita na verdade e instala-se, ajuda a contribuir para que o miúdo comece a mentir. Último exemplo. Quando eu tinha 17 anos, 18 anos mais ou menos, já não me recordo, nas férias de verão, vou tirar o curso de nadador Salvador para ganhar uns troquinhos nas férias, de estar ocupado nas férias. E então, houve um rapaz que estava a fazer o curso comigo, na altura, eu não conhecia, depois conheci-o lá, e ele disse-me: epá, Arlindo, estou há 2 meses a treinar, treino 2 horas por dia. Epá, eu assim, este tipo, e nós todos estávamos lá, este tipo, quando chegar às provas finais, faz isto com uma perna nas costas. Perna nas costas, claro, é a expressão, porque aquilo é nadar, não é? Um moço não ia levar a perna nas costas, como podemos calcular. Então, o rapaz chegou ao final das provas, chegamos ao dia das provas, fizemos as provas, passamos quase todos e reprovaram 3. Um deles foi ele. 2 horas de treino por dia, 2 meses antes. Chegou lá, reprovou. Epa, toda a gente a dar a palmadinha nas costas. Não desanimes, acontece, não sei o que mais. Eu, caralho. O que é que se passou com o rapaz? Então o rapaz treina 2 horas por dia. Depois lembrei-me: olha, diz-me uma coisa. Mas o que é que treinaste mesmo? Sabes que eu trabalho de manhã e tarde, saio do trabalho, começava a correr lá naquela zona, vou não sei aonde, e não sei o que, dei 2 horas todos os dias a correr. Todos os dias, para conseguir fazer as provas. A prova era de natação. Ele corria. Se a gente quer melhorar a natação, tem que se nadar. Se eu quero melhorar a corrida, tem que correr. Não quer dizer que a corrida não dê um contributo ao nível da natação. Mas se eu quero melhorar a natação, eu tenho que nadar. Se eu quero aprender matemática, tenho que estudar matemática. Não vou estudar o Berlim para aprender matemática. Não quer dizer que não haja uns jogos de Berlim para a matemática, obviamente. Agora, e ele acreditava, isto é que é interessante, este fenómeno é que é interessante. Eu estou a dizer este exemplo porquê? Porque ele acreditava vivamente que aquilo que ele estava a fazer ia ajudar. O indivíduo estava mesmo convicto. E este exemplo, para passar mais um exemplo, as intenções dele era a melhor. A motivação dele, máxima. Era o mais motivado do curso. E eu pergunto, a estratégia que ele escolheu foi a mais indicada? Será que as excelentes intenções, desejos, valores e métodos, será que no ser humano são eficazes? Apesar de termos excelentes desejos, intenções, valores, são eficazes, provocam os resultados que nós queremos? Será que provoca mudança? Será que faz com que nós possamos atingir os nossos objetivos? E com estes exemplos, a minha ideia é passar exatamente isto. É que fazemos imensas tolices sem saber que fazemos tolices. Esta é a ideia. Não é por acaso que andamos a repetir o mesmo padrão e o mesmo problema há 2, 3, 4 mil anos. Não é por acaso. Evoluímos imenso na gestão da matéria. Somos especialistas a gerir a matéria, a construir, a fazer isto e aquilo outro. Ao nível da evolução do ser humano como ser humano que é, estagnamos imenso. Quem é que daqui? Atenção que eu depois não vou... A minha ideia não é fazer ninguém sentir mal, obviamente. Gostaria só de que levantasse o braço. Quem é que daqui gosta de ter alunos empenhados, motivados, participativos, disciplinados, respeitadores, colaboradores? Quem gosta de ter este tipo de alunos? Pronto, ok. É para estas pessoas que eu vou falar. Obrigado. Quem é que daqui gosta, e é para estas pessoas também que eu vou falar, quem é que daqui gosta de ir andar, por exemplo, passear na rua ou na escola, de repente houve um funcionário, ou houve um encarregado de educação, ou houve outra pessoa qualquer a dizer: olha, ouvi falar muito de si, gosto, o meu miúdo ou o miúdo X fala muito bem de si, da sua relação que tem com os miúdos, do seu método de ensino, eles adoram as suas aulas. Quem é que gosta de ouvir isto? Também que levanta o braço? Quem não levantar o braço, eu aconselho a sair da sala. Acho que se enganou no seminário. Como é que se faz isto? Como é que se fazem alunos motivados, empenhados, disciplinados, interessados? Como é que se faz com que os pais, os professores, colegas, venham falar connosco e falem muito bem do nosso trabalho? Como é que isso se faz? O que é preciso? O que é que o professor precisa ter? O professor precisa ter motivação. Boa. Todos nós queremos isto. Queremos alunos participativos, empenhados, disciplinados, essa coisa toda que se falou hoje. Como é que isso se faz? Não é? Como é que se faz? Na prática.
Como é que isso se faz? Na prática. Esqueçam, se venham aqui com teorias, mandem já abaixo, não é teorias. Na prática, como é que se faz? No terreno, dia a dia, como é que se faz isso? A teoria tem os livros, a gente ler e... Como é que faz? Descer aos níveis deles, ok. Vou escrever aqui. Vou ver se consigo pôr. Descer. Já agora como é que se chama? Eugénio, quando diz descer ao nível deles, o que é que quer dizer com isso? Na interação com eles. Portanto, há alturas que a pessoa tem que deixar de estar a dirigir a aula e estar a repreender o comportamento e às vezes expor-se ao nível deles e tentar perceber o porquê de certas atitudes. Ok, então... Em vez de repreender diretamente, se calhar abordamos de outra maneira. Ok, então está a falar de uma coisa que é a forma como vai comunicar com ele. É isso? Ou seja, interagir com ele. Educação física. E normalmente quando é para gerir conflitos, por exemplo, num jogo ou qualquer coisa, não adianta estar a repreender só que não pode fazer aquilo. Porque às vezes É preciso comunicar com ele e interagir. A sua intervenção vou pôr aqui, vou-lhe chamar... Relacionamento. O nosso relacionamento. Mas o que é preciso fazer mais para motivar os miúdos? Reparem, isto aqui não é objetivo, o que eu vou dizer agora não é fazer ninguém se sentir mal. Está bem? Eu pergunto como é que se motiva os miúdos. Nós, professores, ficamos atrapalhados em responder. Ok? Sim, claro, com certeza, bora. Estar. Porque é horrível. Nós temos uma turma à frente e sentimos que 10, 15, 20 minutos não gostam de nós. Ok, neste caso, os alunos gostarem de estar na aula. Ok, os alunos gostarem de estar nas aulas. Ok, vou pôr aqui. Alunos gostarem. Certo. Muito bem. Valorizá-los. Valorizar o aluno na interação com ele. Certo? Muito bem, vou pôr aqui. Excelente. Valorizar. Boa, conseguiste fazer isto? Vês como consegue? Exatamente. Muito bem, excelente. Vamos pôr essa aí dentro do relacionamento. É a forma como eu vou para facilitar. Aquilo que está assim não é por acaso. Aqueles 3 quadrantes estão ali não é por acaso. Criar algum suspense nas atividades, nas propostas de atividades que são seguintes, digamos. Deixar sempre um bocadinho de curiosidade sobre o que virá depois. Ok. Ou seja, que as aulas tenham estratégias diversificadas e deixar sempre no ar que no dia seguinte há de ser um pouco diferente. Ok, ou seja, nesse caso tem a ver com a estratégia, a forma de organizar a aula. A forma de organizar a aula? Deixar vago, dar algumas pistas, mas deixar algum espaço para que a imaginação deles... Exatamente. Se calhar, se veja lá se concorda, seria como estratégia, uma estratégia de suspense, digamos assim. Vamos, suspense. Exatamente. Então excelente. Então vamos encontrar essa nas estratégias. Sim, senhor. Excelente. Responsabilizá-los. No sentido de as coisas também só correm bem se vocês se envolverem, se vocês também quiserem estar. Ok. Eles são participantes ativos, nós não estamos só lá, nós é o que é que têm que fazer. Eles também têm que dar sugestões, têm que mostrar o que querem também. E vem tudo também dos gostos deles, responsabilizando, dando ideias. Ok, dando ideias. Nós damos ideias, ou permitindo, para eu perceber melhor, ou permitindo que eles também deem ideias e participem. Ok. Não passa de nós. Ok, exatamente, excelente. Ou seja, não é o professor a impingir. Não é só o professor impingir, eles também têm que dar deles. Excelente. Vamos pôr aqui nas estratégias, que é uma coisa que eu vou falar. É o aluno sentir que é ator da construção do seu processo. Pode ser assim? Ator. Ele é ator. Não é passivo, não está lá só a assistir. Muito bem. Mais sugestões? Não tem problema nenhum. Vamos chegar por aqui. Então é assim. Nós, ao nível de... Aquilo que disseram, que faz todo o sentido, nós, professores, aquilo que eu trago hoje aqui, a nossa proposta do projeto Criar a Tua Escola, nós, professores, ou educadores, seja, não interessa agora, temos de ter vários tipos de competências. E essas competências juntarem duas áreas. Duas áreas. Vamos pôr aqui
Uma delas são a gestão dos conteúdos. Gestão dos conteúdos, o professor tem que ter competências na área da gestão dos conteúdos. E outra é gestão dos relacionamentos. Ora bem, qual é a nossa proposta? Na gestão dos conteúdos, e eu não vou falar muito na gestão dos conteúdos, porque a gestão dos conteúdos é muito específica de cada disciplina. As disciplinas são muito diversificadas e eu não vou entrar. Se fossem colegas de Educação Física, eu entrava aqui, porque tenho propostas concretas para aqui. Como não são, não vou entrar em propostas na área de Educação Física. Então, mas na gestão dos conteúdos há 3 pontos fundamentais para gerar motivação. Estes pontos, não quer dizer que não hajam mais, mas estes, se nós fizermos estes, a motivação acontece. Não há hipótese de não acontecer. Não há hipótese. Não há hipótese de não acontecer. Uma delas, que já foi falada aqui, é o professor utilizar metodologias em que o aluno é ator no processo da aprendizagem. Vou dar um exemplo do que é não ser ator. Quando o professor utiliza aquela metodologia, que ainda é muito tradicionalmente utilizada, que é o professor vem e expõe matérias. O aluno está na sua secretariazinha, mesas em plateia, o menino anda para a frente, o professor fala, diz as coisas, o menino registra, faz fichinhas e está ali. Tem uma forma passiva em estar em sala de aula. Estas é das metodologias mais desmotivantes que pode haver. Aulas expositivas. Hoje em dia utilizam-se métodos muito mais, fala-se hoje em métodos participativos ativos. O que é isso, métodos participativos ativos? Muito simples, em que o professor não expõe matéria, o professor orienta o conhecimento e o aluno é ator no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo as suas competências. É um bocado teórico. Se quiserem saber mais sobre isso, na parte final da conferência eu tiro questões. Não vou desenvolver agora isto, porque eu quero falar é disto. Ator. Outra coisa fundamental, que está a provocar grande desmotivação dos alunos da escola, é não haver uma relação entre... vou fazer aqui. Vai-me faltando espaço. Para haver motivação, tem que haver um equilíbrio entre a dificuldade da tarefa e a capacidade do aluno. Tem que haver um equilíbrio. Exemplo, vou dar um exemplo, agora vou buscar a Educação Física, que é mais fácil de perceber. Eu chego às aulas e digo, por exemplo, para terem 3 tenho que saltar 1,5 m no final do período. 3, 1,5 m. O professor tem 5 aulas para treinar o salto em altura, e é um miúdo que faz o primeiro salto para fazer a avaliação diagnóstica, salta 80 cm. 80 cm. Tem 5 aulas para chegar a 1,5 m. 5 aulas. Ora, obviamente ninguém salta 1,5 m com 5 aulas. O miúdo esforça-se, e o professor, não tens jeito para isto. Deixa. Vai fora. Claro que a tarefa era extremamente difícil para o grau em que o miúdo estava. Porque o miúdo, se calhar, ao fim das 5 aulas, dos 80, se calhar chegou aos 90 cm, aos 95. O professor não valorizou isso é 1,5 m aqui, e os critérios de avaliação são assim. Estás com azar. 2. O que é que o miúdo sente, para além do miúdo ficar frustrado, mas no próprio processo de aprendizagem, se a fasquia estiver sempre a 1,5 m, é tão difícil, que é frustrante. O professor não está bem, ou então sou eu. Em vez de ele dizer que o professor não está bem, quando as crianças são mais baixas, têm uma idade mais baixa, dizem, eu não presto, eu não sou capaz, eu sou fraco. O que é que estamos a fazer? Autoestima e autoconfiança das crianças? Mas aqui é assim, os critérios de avaliação da minha escola são assim. Pode haver um recurso. Os recursos. Só metamos... Ora, imaginemos isto a todas as disciplinas. Não é impossível. É possível, com métodos adequados. Para haver motivação, tem que haver vários graus de dificuldade nos exercícios na sala de aula, e o aluno tem que fazer o exercício de acordo com a sua capacidade. Se não faz de acordo com a sua capacidade, ou fica extremamente frustrado, ou fica frustrado porque é muito fácil, ou fica muito frustrado porque é muito difícil. Mas Orlando, mas com turmas de 25 como é que se faz? Não vou falar nisso. Na minha aula de Educação Física eu falo, e tenho soluções para isso. Agora não vou falar nas outras disciplinas. Não me compete a mim dar essas soluções. Ok, segundo ponto. O último ponto que eu recomendo é, ao nível da avaliação, também não vou desenvolver esta parte, ao nível da avaliação, o professor valorizar o empenho e o esforço. Valorizar o empenho e o esforço na escola. Nós vivemos numa escola e numa sociedade que, apesar de dizer, não, a gente valoriza o empenho e o esforço dos alunos,
Mas fazemos coisas, as tais tolices que eu hoje chamei, fazemos tantas tolices ao nível do nosso comportamento, que fazemos o contrário. Valorizamos o resultado. E valorizar o resultado na aprendizagem, valorizar o resultado, em especial nas escolas, é contribuir para a desmotivação. Se não perceberem bem esta, anotem, depois no fim perguntem porquê, mas porquê? Explica lá melhor. Não vou desenvolver agora, está bem? Porque senão já é tarde e fica... depois, se houver interesse, depois eu desenvolvo. Então, o que é que nós podemos fazer? Reparem, eu fiz uma pergunta inicial. Qual é a causa da falta de motivação na escola? O que é que nós podemos fazer para motivar os alunos na escola? E aquilo que eu fui ouvindo, e de facto é verdade, tudo isto é verdade. Existem estímulos, existe a responsabilidade dos pais, existe uma série de fatores externos. Mas a única coisa que nós podemos fazer para motivar os alunos é o que está ao nosso alcance. Ao nosso alcance. E a única coisa que o professor tem ao seu alcance é gerir, escolher os métodos, escolher as suas estratégias e trabalhar nesta área que nós vamos falar agora. Isto são as únicas duas ferramentas que nós temos ao alcance. Será que conseguimos mudar as leis? Os programas nacionais? Discutindo contra eles e ficando irritado, eles mudam? Nada. Quando nos irritamos, os pais mudam? Não, continuam iguais. Quando nos irritamos, os miúdos ficam motivados? Não. A única coisa que temos ao nosso alcance são estas duas áreas. Isto também vocês têm na vossa pastinha, tem este esquemazinho. Eu não vou falar do esquema, só de um pontozinho, não vou perder tempo. Não é perder tempo, foge um bocado depois ao tempo que temos para a conferência. Mas vou-vos dar alguns segundos só para lerem essas necessidades psicológicas que estão aí projetadas. Uma das coisas fundamentais ao nível do relacionamento, que vai contribuir imenso para o relacionamento professor-aluno, professor-turma, é de facto regras e limites estarem muito bem estruturados, regras e limites dentro de sala de aula, regras muito bem organizadas, claras. Tenho dado formação para professores, eu tenho um curso organizado que é mesmo sobre, eu tenho um curso, são 14 horas, 2 dias, sobre gestão de relacionamentos, em que as pessoas são treinadas. Hoje eu estou a partilhar com vocês algumas coisas. Os cursos que eu dou são situações práticas em que as pessoas passam pelas experiências, são treinadas técnicas de comunicação, as pessoas treinam as técnicas de comunicação para quando saírem do curso irem aplicar as técnicas. Não são teorias do A, B, C, D. Não, é comportamento, treina-se comportamento para a pessoa sair dali com ferramentas. E então, repara que nos cursos, tenho percebido imenso que nós, colegas, temos muita dificuldade em ter isto bem claro. Vou dar um exemplo. No outro dia perguntei num dos cursos, regras importantes em sala de aula. Disseram várias coisas. Uma delas é, o aluno está concentrado. Está concentrado, muito bem. Está concentrado. Depois perguntei aos colegas todos, então, como é que se põe o aluno concentrado? Se essa é uma regra, como é que se põe? Pois, não se põe. Põe-se concentrado quando está motivado. Não é um comportamento, não pode ser regra. Concentra-te, rapaz! Quem é que se concentra por decisão? Por ordem. Concentra. Estou concentrado. Experimentem fazer um relaxamento ou uma meditação, por exemplo, naquelas coisas que fazem o pessoal das artes marciais ou do Oriente. Assim. E esvazia a mente, como eles dizem. Esvazia a mente. Não penses em nada. De repente, conta para pagar, não sei o quê, o filho tem que ir à escola. Vai-te embora daqui. Ele disse para vazar a mente. A mente não é por decisão, não funciona assim. Pronto. Regras e limites, temos de ser craque a definir regras e limites. Mas coisas práticas, coisas concretas. Não vou também entrar nesta área. Agora, estas necessidades psicológicas que todos nós temos, as crianças não são exceção, são trabalhadas com técnicas de comunicação, são trabalhadas com algumas técnicas de comunicação. Se eu melhorar técnicas de comunicação, que eu vou falar agora um pouco, vou dar exemplos, a motivação aumenta automaticamente. Agora, as necessidades psicológicas são satisfeitas pelos adultos. As necessidades psicológicas são satisfeitas pelos adultos. Os amiguinhos da idade deles é para satisfazer outras coisas. Brincadeiras, conversarem, não sei o que mais. Os adultos são as referências. Os adultos não são para ser amigos. Os adultos são para ser referências para satisfazer necessidades psicológicas. As crianças precisam disto. Isto tudo para estruturar de uma forma equilibrada a sua mente. Autoestima.
autoconfiança. Se quiserem saber mais sobre isto, eu não vou desenvolver, está o meu colega aqui no final, pode responder questões, ele ofereceu-se, hoje tinha disponibilidade, não teve consultas, desmarcou algumas, veio cá para me acompanhar. Há uma questão em especial, ele é craque nesta área. Agora vamos ao teatro. Vamos voltar. Agora vai ser em grande. Aqueles que estiveram a dormir até agora estão tramados. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Vamos ver cerca de 12 exemplos de atitudes que nós temos de uma forma tradicional. Vamos ver alguns exemplos de como é que muitas vezes reagimos e fazemos de uma forma natural, que achamos normal, quer dizer, é normal. E vamos ver que elas não são aconselháveis. Essas atitudes não são aconselháveis. E depois vamos apresentar um exemplo de como é que se pode fazer de outra maneira. Outro exemplo, só exemplo. Eu não vou falar de técnicas, das técnicas que nós trabalhamos nos cursos. O que eu quero aqui é que cada um de vocês faça o seguinte. Sinta. Eu vou escolher um para cada exemplo. Vou falar como se fosse um aluno na escola. E vocês depois de eu falar com vocês, só têm que me dizer, já está safa deste. Está bem, Cristina? Já está safa. Só quero que me digam o seguinte, como é que se sentem? Numa situação, na primeira situação, como é que se sentem na segunda? Se não concordarem comigo, agradeço que digam, olha, não concordo. Eu acho que isto está bem, porque alguém tem que concordar. Como é que se chama? Natália. Natália é a minha aluna, eu pedi para fazer um trabalho. Isto é trabalho que se apresenta. Reação 2. Espetáculo. Epá, Natália, porquê que fizeste isto desta forma? Não precisa responder. Qual é que gostou mais? Qual é o comportamento que gostou mais do professor? Claro, da segunda. Da segunda? Ok, como é que sentiu? Autoestima, mais o ego mais elevado, o facto do professor apreciar o meu trabalho, não é? Excelente. Comparando as duas, qual é que, destas duas reações que eu tive, qual é que motiva mais a continuar a trabalhar? Segunda, ok. Muito bem, isso eu quero que sintam. Segundo. Claro que nesta sala ninguém utiliza a primeira expressão. Isto é trabalho que se apresenta, obviamente não é para as pessoas desta sala. É para as pessoas aí do outro lado, obviamente. E só, claro, que as pessoas que fazem isto nunca veem estas formações. Outro tema, ameaças gritos. Como é que chama? Isabel, continua na balda. Continua sem fazer nada aqui. A gente no teste conversa, está bem? Conversamos no teste. Só para aqui, faz nenhum. A gente conversa no teste, está bem? Situação A. Vá. Vejo que a Isabel não está fazendo. Isabel, vejo que estás um bocado desmotivada. O que é que se passa? Uma coisa? Ok, não precisa responder? Ok. Ela quase que estava a largo-me a ver hoje. Ok. Como aluna que é, qual é das reações que gostou mais? Da segunda. A segunda, esta reação da segunda, atenção, uma reação sincera, não é? Isabel, estou a ver que não é este tipo de reação. Isabel, estou a ver que está desmotivada. Beija-se a corda. Está bem. Não é este tipo de reação irónica, é sincero, está bem? Eu estou preocupado com a aluna, está bem? Muito bem. Diga uma coisa, agora muito sinceramente, pela reação que eu tive, acha que desperta interesse no aluno, por exemplo, em conversar com o professor, abrir-se com o professor, conversar, ou não? Ou é uma reação que fecha? Além do interesse é abrir-se com o professor. Exatamente. Ok. Evidenciar qualquer coisa. Exatamente. Pronto. Ok. Bom sentido. Ok. Vamos ver outra. Qualquer uma destas que estão aqui a ver, este trabalho, esta tabela que estamos aqui a ver é feita em colaboração com o meu colega. Ele tem um trabalho espetacular feito para papais, isto feito para pais, montes de exemplos do que não é aconselhável fazer e quase dá para dar uma facada porque nós fazemos quase muitas coisas que estão lá. E eu aproveitei o trabalho dele e fizemos uma adaptação para a escola, está bem? Ora bem, qualquer um destes exemplos, autoestima e autoconfiança, o que é que acontece à autoestima e autoconfiança? Sobe. 10 ou sobe?
Desce. Está bem? Se houver dúvidas, desce. Não há hipótese. Não é saudável. Tudo que não é saudável afeta a autoestima e a autoconfiança. Terceiro. Como é que se chama? Telma. Então, não me dá para fazer o exercício? Telma, faz já o exercício que te mandei. Ai, 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 que eu vou me chatear. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu estou minha. Eu vou, ok, obrigado. Colega, obrigado, que eu às vezes podia... É evidente, eu pus aquela expressão, de propósito, eu só faço aquilo quando já tenho uma relação empática com o aluno, não é? Na primeira semana de aulas, oh minha, então, o que se passa? E não precisa, imaginemos que é do secundário. Oh minha, o que é isto? Tá bem? Tenho uma relação espetacular já com o aluno, já estou lá. Então minha, o que é que se passa? O que é que se passa? Hoje estou-te a ver um bocado desmotivada e tal. Bem? Ok. Telma, como é que a Telma se sente melhor, em que situação é que se sente melhor? Ok, segunda. Mesma história, sente-se melhor na segunda. Avisos. Tânia. Conhece a Tânia? Tânia, então não te concentras hoje. Concentra-te no que estou a dizer, pá. Farto dizer para estarem concentrados. E a Tânia hoje é a mesma coisa. Sempre aquela moça distraída. Concentre-se, faz favor. Está bem? Ou então, pode ser. Eu gosto muito da Tânia, como todos os alunos. Tânia, concentra-te, pá. Concentra-te, que é importante. Então, tu foste teu estudo, concentra-te. Está bem? Não precisa ser sempre aos gritos, obviamente, não é? Coitada, não vai estar concentrada, porque obviamente e vai ficar provavelmente frustrada. Outra abordagem é aquela abordagem, posso chegar perto da Tânia, epá, vejo que hoje não estás bem, então mas o que é que se passa? Há alguma coisa que possa ajudar? Por exemplo, obviamente não vamos falar como é que se senta melhor na segunda abordagem. Fazer-se de vítima. Imaginemos que a turma é agora e eu tenho uma reação do género. Vocês, pá, têm um comportamento insuportável, pá, eu já não suporto isto, esforço-me, empenho, olha estes cabelinhos brancos, ah? Olha estes cabelinhos brancos. À custa de quem? À culpa vossa, pá. Fora destas porcarias da escola, por exemplo. Isto às vezes houve situações dessas. Está bem? É raro. É raro. Muito bem. Este é um comportamento. Um garoto de comportamento. Isto é trabalhado também nos meus cursos, que se utiliza umas ferramentas que é o silêncio ativo. É uma técnica que se utiliza na comunicação. Então, quero-vos dizer que gosto imenso de ensinar. Gosto imenso de estar com vocês. Vocês são espetaculares. No entanto, o comportamento que vocês estão a ter hoje deixa-me profundamente triste. Estou magoadíssimo com aquilo que vocês estão hoje a fazer. Não consigo dar a aula. A aula está terminada. Ficam a fazer o que quiserem. Não dou mais a aula. E vou-me embora. Qual dos comportamentos os alunos mais gostam? Como é que se sentiram como alunos? Qual das duas situações sentem-se melhor? A segunda. Porquê a segunda? Ok, porquê a segunda? Porque eu... Ok, vou pegar a Cristina. A Cristina fez-me uma questão. Atenção, eu estou a tirar... Está a faltar aqui uma coisa, que é o contexto real do que é da sala, da relação que temos com os alunos. Eu estou só a dar exemplos no geral, está bem? É evidente que se for uma turma que estamos cá há uma semana com eles, que não há relação nenhuma empática, não há relação afetiva. Opa, está triste, opa, devia morrer. Então lá, desaparece é daqui. Se for do secundário então, é logo. Se for um CEF, ui, está triste. Olha lá. Finalmente conseguimos logo na primeira semana arriar um já. Tal. Não é propriamente para esses que eu dizia. Neste exemplo, eu diria este exemplo mais para uma turma em que já temos uma relação afetiva, já se construiu uma relação, há uma relação de respeito.
Bem, nesse sentido, que eles nesse dia estavam garantes. O que eu fiz agora funciona 100%. 100%. Não é 99,9%, é 100%. 100%. Não há hipótese. Inclusive eles param, reúnem-se todos, vêm pedir desculpa e dizem, professor, continua a aula. Já está. Não falha. Isto pronto, há pessoas que fazem isto intuitivamente, mas quem não sabe pode aprender, há técnicas para fazer isso. Ok? Outra. Comparações. Agora vou acelerar aqui um bocadinho. Comparações. Como é que chama agora? Rosália. Rosália. Recordo-me só, é? Isabel. Oh, Rosália. Porquê que não te empenhas como a Isabel? E ela esforça-se, pá. É importante, Rosália. Assim não vais lá. Empenha-te como a Isabel. Oh, pá. Eu não sei o que é de fazer por ti, pá. Ok. Podemos pôr aquela reação, não vou estar a exemplificar, mas todo o tipo de comparação, quando se compara um ser humano, nenhum ser humano gosta. Se formos às necessidades psicológicas. Necessidade psicológica. Ser comparado. Não é necessidade psicológica. Está bem? Nenhum ser humano tem essa necessidade. Está bem? Ok. Fazemos isto muitas vezes, claro que fazemos. Tolices. Lembra-se que isto é a área das tolices, hein? Tolices. Está bem? Ok, uma expressão que o meu colega recomendou. Arlindo, tolices, chama de tolices. Eu era para chamar mais forte, mas... Como é que chama? João. Vamos supor que o João mandou um piropo qualquer assim que eu não gostei nada. Né? Fez um piropo. João! És mesmo inteligente, pá. És mesmo inteligente. Tens cama pinta, meu. Inteligente. Pronto, por exemplo, ou uma coisa menos... Pronto. É irónico. Ele disse uma coisa que me magoou. Outra reação que pode ser, João, eu ouvi o que tu disseste ao teu colega. Pá, isso magoou-me bastante. E pá, eu nem esperava isso. Estou mesmo magoado com o que tu disseste. Isso, ok. Qual é, se calhar, pronto, agora cada um tira as conclusões, não vamos estar a perguntar se motiva mais, se é mais adequado, acho que cada um vai tirando as suas conclusões, porque já falamos nisto e vamos saltar um bocadinho mais para a frente. Profecias das desgraças. Eu agora é. Profecias das desgraças. Vamos imaginar que é aquele miúdo que tem as coisas, os lápis, e nem empresta a ninguém, né? E o professor apercebe-se disso. E há reações que normalmente... Tu nem emprestas as coisas aos teus amigos e depois estás sempre a queixar que os teus amigos não brincam contigo e que não sei quem, não sei o que mais. Assim queres fazer amigos? Continua assim, vais longe, vais muito longe, sempre despertinho. O que é que isso ajuda a criança? Nada. Se calhar faz mais sentido o professor a perceber-se daquilo, por exemplo, isto é um exemplo, vamos pôr que é no primeiro ciclo. Olha, João, depois quando fores para o intervalo a gente gostava de falar contigo. E aproveita aquele momento, olha, depois vai conversar comigo, olha, apercebi-me que está a acontecer isto, os teus amigos estão-se a chatear contigo e tal, estás um bocado aborrecido, vês que nos emprestas o lápis, depois eles chateiam-se, epá, o que é que se passa? Eu gosto muito de ti e quero-te ajudar. Pronto, e vai-se estabelecer ali uma conversa, um diálogo. Se calhar faz muito sentido do que mandar a criança abaixo em frente dos outros. Se calhar faz, para mim faz, obviamente. Esta aqui é chocante. O que é lindo? Isto não é positivo? Não. Agora pergunto eu porquê. Porquê que aquela observação não é positiva? Porquê que isto não é aconselhável a dizer? E é aconselhável a dizer aquilo? O que é que estão... Ok, na primeira citação, o que é que nós estamos a... Quer dizer, É um de cada vez, um de cada vez. Está a ser avaliado pelo resultado e não pelo seu empenho, pelo que ele fez. Ou seja, ele é bom se... Se tiver tiver bom bons teste. resultados, Reparem, ele é importante. És um aluno fantástico, pois tiveste muito bom. Mensagem que nós damos às crianças. Se não tiveres um muito bom, não és fantástico, és um... Pronto, depois cada um agora... Pronto, está bem? E será que nós dizemos isto por mal? Claro que ninguém faz isto por mal, mas esta tomada de consciência acho que é muito importante para mim, a mim ajudou-me imenso, porque são as tais tolices que fazemos imenso e depois achamos que a escola, olha, os miúdos andam desmotivados, depois andam só tolices, andamos a fazer tolices, mas fazemos de propósito. Não! Ensinaram-nos assim e nós repetimos. Cabe agora tomar consciência, aprender e mudar, obviamente. Estamos aqui para mudar, aprender. Pronto? Aqui, epá, estou muito contente com o teu empenho.
parabéns, valorizei o empenho. E o miúdo, o que é que o miúdo sente vontade de fazer mais? Mais empenhar, vai-se empenhar. Porque o professor valoriza o empenho. E valoriza o empenho. Outro exemplo. Não és nada burra. Viste? Depois vês como tu consegues. Não és nada burra, pá. Claro que ninguém diz isto. É só logo. Outra reação. Olha, eu sei que és capaz. Eu sei que és capaz. Vês como conseguiste? Vês como neste exercício conseguiste? Vês como és capaz? Bora lá. Lembra-te disso. Uma reação completamente diferente. Agora neste exemplo, vamos imaginar que um miúdo chateou-se com um colega, né? Com um colega, e ele vem ter comigo. Professor, sabe o que se passou? O fulano, não sei o quê, o João, pá, João, malandro, o João fez isto assim, assim. Ah, pá, o teu colega precisa ter juízo, pá, tem que ter juízo. Tens de dizer isso a ele que tenha juízo, vá, entenda-se lá, vá. Essa é uma reação, claro que depende da idade, obviamente. Isto é uma reação. Outra reação. O que é que ele fez? Que chatice, pá. O João disse isso. Epá, como é que tu te sentiste com isso? Como é que te sentiste com isso? E começar um diálogo. Mostrar interesse. Estar ali com ele. Ouvir. Falar. Depois começa-se um diálogo. O que é que vai acontecer à criança com o professor? Vai-se criar, esta oportunidade vai permitir o quê? Maior aproximação. Maior relação. Se o professor me ouve e se preocupa comigo, o que é que o professor é? É um professor que está cá no peito. É o meu professor. Este professor ouve, este preocupa-se comigo. O que acontece à motivação da criança? Epá, eu não vou. Ele vai querer fazer o quê? Vai não querer fazer o quê? Decepcionar o professor. Só pelo facto de não querer decepcionar porque o professor se preocupa, vai se empenhar, por exemplo, pequenas diferenças que provocam uma mudança muito grande. Tudo isto baseado nas necessidades psicológicas. Satisfazer as necessidades psicológicas. É alimentar, é dar energia à criança. Para terminar, és preguiçoso, pá. Fazes nada. Nada. A criança. O que é que a criança sente? Que o professor gosta ou não gosta dela? O professor não gosta de mim. O professor detesta-me. Quem é que ouviste e diz, agora vou-te uma pica fazer isto, mas que este comentário dá-me uma pica para fazer agora trabalhar? Não me parece preguiçoso. Que fico mesmo motivado. Quem é que sente? Outra abordagem, olha, repara que não tens feito os trabalhos de casa. Estou preocupado contigo, sabes que eu preocupo-me com todos vocês. Olha, o que é que se passa? O que é que está a passar? Vamos ouvir, vamos ver o que é que se passa. Não é? Ou simplesmente, olha, estou a ver que estás em baixo, depois falamos aqui um bocado. Por exemplo, olha, já preciso falar contigo, já vamos conversar. Aquilo que nós propomos, no projeto que é a tua escola, é dominarmos algumas técnicas, neste caso hoje falei, algumas técnicas na área da comunicação. Uma das que falei hoje, que está subjacente a isto, é fazer o confronto. Eu, em vez de apontar o dedo e apontar defeitos aos outros, é falar daquilo que eu sinto. Se perceberem nos exemplos, eu não aponto o dedo aos alunos, eu falo daquilo que eu sinto, daquilo que me incomoda. E quando eu falo daquilo que eu sinto, daquilo que me incomoda, chama-se isto de fazer o que nós chamamos confronto, falar na mensagem eu e não na mensagem tu, tem um impacto fantástico, porque eu não estou a apontar o dedo a ele. Estou a falar aquilo que eu sinto e o outro que decida fazer o que quiser. Tipo, quando eu fiz há bocado, gosto muito de dar aulas, gosto imenso de vocês, estou profundamente magoado com o vosso comportamento. Estou triste, não me apetece nada neste momento dar aulas. Quando eu faço isto, estou a apontar o dedo a alguém, estou a dizer, olha, vocês são umas bestas. Obviamente não. O aluno tem um impacto na área da comunicação do relacionamento espetacular. Muito mais motivante. Isto é só um exemplo. Estas técnicas refletem na nossa reação, na nossa linguagem, nos nossos comportamentos mais adequados, por sua vez vai-se refletir na motivação. Isto não é teoria. Claro que há teorias por trás disto, obviamente, mas isto na prática funciona. Está bem?
E com as nossas técnicas que nós apresentamos, não é nada, estas técnicas existem, vêm da programação neurolinguística, dos temas de coaching, por aí fora, não é? São técnicas, eu fui buscá-las, fiz formação para empresas, participei em cursos de empresas de liderança, fui buscar essas técnicas todas, adaptei à escola e funciona. Porque ninguém na escola ensinava-me isto. Eu aprendi mais num curso de 3 dias de liderança, de comunicação em empresas do que aprendi em pedagogia e outras disciplinas que tive na Faculdade de Psicologia. Falam teorias, e depois na prática o que é que se faz com aquilo tudo? Bem? Ok. Os nossos contactos também estão dentro da vossa pasta. Termino a minha intervenção e se quiserem colocar alguma questão, alguma dúvida, estarão à vontade. Não sei se temos alguma. Obrigado.